Alô, moçada, gente que gosta do rádio, gente que valoriza esse nosso veículo de 100 anos, mas que sempre traz coisas boas para a gente. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é muito querida, aliás, na fase em que ela está, aliás, ela vem vindo há algum tempo, crescendo, subindo a ladeira, mas não faz parte daquele time do século passado, que a gente traz pessoas que contam o que fizeram nos 20, 30 anos de rádio. Ela é muito nova, muito jovem, e está numa rádio que, apesar de ter uma certa idade, é uma rádio jovem também, mas não é... Bom, eu vou parar de ficar enrolando aí, eu vou chamar para cá, porque eu tenho muita curiosidade em conhecer coisas da vida desta moça, que é um sucesso. Ela trabalha numa emissora muito gostosa, que eu tenho um carinho muito grande, e também conversa com você, ouvinte, o espectador, enfim, em várias plataformas. Então, vem para cá, Luca Salomão. Ai, que querido você, Luiz, que honra. Até que enfim, né? Faz tempo que eu estou na fila esperando uma chance de conversar com a Luca. Ai, que legal. Eu fiquei super feliz quando eu recebi, né, o seu convite. Eu topei na mesma hora. Falei, vamos embora, se quiser hoje, estou pronta. Então, para mim É é um isso aí. prazer, muito legal. Bom, eu vou querer saber muita coisa. Antes de mais nada, eu vou perguntar algo que já está aqui dentro faz tempo. Salomão é um nome de pessoa, mas também é um sobrenome de família, que, pelo que eu vi ao longo da vida, eu conheço vários radialistas que têm sobrenome Salomão, né? E eu não sei se eles são parentes, se você é da mesma família, se por acaso é coincidência. Conta um pouquinho desse seu início de família e tudo mais. Depois nós vamos conversar sobre a vida profissional. A parte do sobrenome acho que é coincidência mesmo. Tem um primo meu que é o Fábio, que ele faz umas narrações de futebol, assim, online, mas de rádio mesmo, nunca eu tive nenhum parente, para você ter ideia, assim. Então, não conheço. Nossa. Meus pais, eles eram... Meus pais já morreram, né? Meus pais morreram antes de eu chegar até nos 40, eu tô com 44 agora, e morreram... Eu vi você falando do cara nova, eu achei o máximo. Mas é mesmo, é uma garota, é uma menina. É ótimo isso. Muito obrigada. E aí, assim, mas eles eram completamente fora do mundo da música, sabe? Meu pai era corretor de imóveis, a minha mãe ajudava ele, inclusive eles achavam uma loucura eu querer entrar no 89, era assim, tipo, nossa, olha, vai acabar com a vida. Então, quando eu entrei eu comecei na Kiss, depois eu fui para Eldorado. Quando eu estava na Eldorado, eles ainda achavam assim, legal, porque Eldorado FM, sabe? Mas quando eu entrei no 89, imagina, ainda apresentava um programa chamado Sexo Oral, era uma vergonha. Bom, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Onde nasceu a Luca? São Paulo, São interior? Paulo, na São Paulo mesmo. Fui depois morar em Santos, na Praia Grande, exatamente no Jardim Real, quando eu ainda era bem novinha. E aí fiquei lá por bastante tempo, era muito próxima da minha avó, né? Então, assim, fiquei sempre nesse vai e volta, depois mesmo de mais velha, né? A gente tinha uma casa lá, então era bem constante essa minha presença lá na praia, pulando os esgotão lá, comendo risole na Barraca da Maria, na Barca do Pedrinho, e agora eu já sei que essas barracas não existem mais, mas tudo bem. Então eu vivia nesse mundo. E sempre gostei de rock, né? Então meus assuntos ali com essa molecada, com meus amigos, eram sempre nesse lifestyle aí, né? Falando sobre isso, assim, a banda que apareceu, quem que surgiu, numa época que não existia internet, que era super difícil você conseguir um vinil, né? Então a única fonte que a gente tinha era o Woodstock para conseguir ainda mais assim um vinil de rock. Então a gente tinha que ir até o Woodstock, né, no Engabaú do Valsir, e super caro, né? De vez em quando aparecia um álbum de alguma banda mais legal assim, mas era na Hi-Fi ou na Billbox, que também demorava para chegar. Então quando a gente conseguia, ficava ali trocando essas informações. Então, sempre foi o meu estilo de vida, assim, sempre foi ligado muito ao rock, mais do que à música, né? Porque tem gente, sei lá, por exemplo, como você, que é um cara que sempre misturou e dançou ali em vários estilos musicais, conhece de música. Eu não. Eu sou uma pessoa que eu cresci dentro do rock, conheço de rock, mas, assim, se abrir um pouco mais o leque, eu analfabetizei, assim, no rolê. Agora, quando você começou a gostar da música como ouvinte,
Você tinha vontade de tocar alguma coisa? Chegou a tocar, ter uma banda com as amigas, com os amigos e tal? Fez alguma coisa nessa área ou simplesmente estava do lado de cá do balcão? Eu acho que como a maioria das pessoas que gostam de música, né, ainda mais assim no rock, sempre tenta tocar algum instrumento, né? Mesmo que seja um fracasso, a gente tenta. E aí isso aconteceu comigo. Eu era bem nova, e aí eu tentei guitarra, fiz aula, né, de guitarra, foi um fiasco, os dedos assim, parecia caixa de banana, não conseguia. Meu Deus, era um negócio assim. E aí eu fui para a bateria. A bateria foi uma delícia, eu adorei, cheguei a ter banda, toquei no Blackjack, né, naquele circuito underground ali, né, era o Anta, Vitória Pub, todos os bares de São Paulo. A gente fez shows, inclusive tem um que eu encontrei até o flyer esses dias, que era o Pete, né? A Pete, ninguém conhecia a Pete veio, né, nós no começo do 2000 pra gente. Então era o Pete, vocalista do Viper, que era super famosaço assim na época, né? O Pete no vocal, daí tinha o Nando do Exort, e aí tem lá meu nome, Lu, na batera. Meu apelido era Lu Heavy, porque eu gostava de heavy metal, de rock. Cantava pessoal... também? Não, eu sempre cantei muito mal. Eu falo que eu só cantava pneu e cantei um trechinho de uma música lá do Raimundos, uma versão que era da rádio, mas eu canto pessimamente mal, assim. Às vezes a gente vai para os backing vocals que é para disfarçar, né? Pelo menos Exato. Colabora na turma. Exato. Eu também tive uma banda de rock. Olha. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eram dois primos, dois músicos do bairro, tudo amigão assim. Um deles virou profissional, João Paulo de Almeida, inclusive a vinheta da 89, a primeira vinheta, aquela cantada que depois o Próspero encerrou. Do Joelho de Porco? Exatamente. Quem produziu e gravou foi o meu basista, né? Nós tínhamos base, solo, contrabaixo, enfim. E eu era o quê? O empregário. Era um misto de empresário com empregado. Eu que vestia o pessoal da banda, fazia promoção nos bailinhos do fim de semana, eu subia na escada para puxar a iluminação e tal, mas eu gostava, já estava com o pé mais ou menos perto e dentro dessas coisas, tocávamos de tudo. Mas continua, porque hoje quem vai contar a história é você, não sou eu. Não, mas é bom saber, é legal, quero saber aí também. A gente vai interagindo. Boa. E aí, bom, daí eu comecei a tocar bateria, mas eu nunca fui uma baterista, nossa, como ela toca bem, sempre fui uma baterista mediana. Então eu tocava, né, tinha que me esforçar para não sair do ritmo, para não acelerar, fazia umas viradas ali, né, eu amava tocar, tipo, Living Love Made, do Led Zeppelin, tocava, sei lá, Slide Knee, do Whitesnake, tocava Locomotion, sabe, assim, umas músicas assim, mas se fosse um passo mais para frente, já começava a me atrapalhar, então eu dava umas disfarçadas, eu enganava bem, sabe, rodava baqueta, tocava com o pé descalço para dar aquela pegadona no bumbo, então eu sabia enganar bem, mas eu não tocava bem, não. E aí o pessoal falava, nossa, você tem a pegada forte, uma batera assim, assado. Mas se pegasse uma música difícil, era só cover, era mais uma diversão mesmo, assim. E aí... Isso ainda lá, você começou lá na Praia Grande ou já aqui em São Paulo? Aí tudo isso no cenário underground paulistão, assim, total, aqui em São Paulo. E aí isso eu tinha uns 16, 17, 18, 19, tudo indo para essa fase, assim... Até que chegou uma hora que eu precisava trabalhar mesmo, focar. Então, né, eu estudava, trabalhava aqui, trabalhava ali, ficava sempre correndo, porque meus pais nunca foram pessoas bem financeiramente, né? Inclusive, eu não recebia ajuda deles, era o contrário, depois eu que tinha que até tentar dar uma força. Então, eu tinha que ralar. E aí eu comecei a trabalhar como decepcionista de uma escola de música, que era a Opus, que ficava ali na esquina da Bandeirantes, na frente do McDonald's. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu reparei, eu falei, tem um McDonald's aqui. Já fechou a Opus lá, ela existiu por muito tempo, do Edu, que era, nossa, um cara que também um ótimo músico, que tocava muito clarinete, flauta transversal, enfim. E aí, foi lá que começou a história da locução, mais assim, né? Porque daí um dia tinha uma locutora que precisava gravar, eu nunca vou esquecer isso, ela precisava gravar uma frase que era Lucille, o bar para pessoas que fazem diferença. E aí ela não foi, a mulher deu um perdido. E aí eles precisavam gravar essa vinheta, e aí o Giba, que era o coordenador lá da escola de música, estava na recepção, fazia café, limpava banheiro, tudo ali, sabe? Assim, era luvinha para cá, para lá, e vamos que vamos.
E conversava sobre música com todo mundo ali, né, também, né, com os pais, com os alunos, porque eu já vinha de um histórico, isso aí tô falando que eu tinha 16, 17 anos nessa fase, só que nessa idade eu já conhecia bastante de música, porque eu estudava, né, era um formato que a gente tinha naquela época, que para você ter o conhecimento, você tinha que ler muito físico, né, no papel físico mesmo, e não eram as telas que deixam a gente muito mais... desatento. Então, as histórias que eu li, assim, eram bem mais, assim, baseadas em livros, né, biográficos e tal. E o Edu, que é esse dono que eu estava comentando da loja, né, que era uma aula de música, né, era uma escola de música, mas também tinha uma parte ali que vendia instrumentos e tal. Enfim, e aí a gente, nessas conversas e tal, eles sabiam que eu gostava de música, sempre circulava esses assuntos. O dia que faltou a menina, que deu esse cano, o Giba me chamou e falou, Lucas, você não quer ir lá gravar? É uma vinheta assim, assim, assada, é rapidinho, deu vinheta, oi. Ele, não, você vai lá e grava, Lucio, Bárbara, pessoas que fazem diferença. Eu falei, tá bom, eu fui lá e gravei, e aí ficou legal, eles gostaram, eu achei o máximo. Ele falou, cara, por que você, o Giba, né, falou, por que você não faz um curso de locução, cara, você pode se dar super bem em rádio, é uma coisa que você sabe fazer, você gosta, você entende, conhece das bandas. E nessa época, isso para mim era um sonho muito distante, sabe? Era alguma coisa que, assim, é inalcançável. Fazer um curso de locução, chegar numa rádio, trabalhar, nossa, era tão distante que beirava ser o frustrante, assim, né? De tão difícil de conseguir. E aí eu tentei, falei, vamos ver, né? Daí ele falou para mim, tem uma rádio aí que eu ouvi falar que está começando, você pode... Daí eu fui fazer o curso, super caro, eu lembro, na época eram 3 meses no Senac, mas eu falei, tá bom, daí eu trabalhei, fui fazer o curso, nessas que eu estava fazendo o curso lá no Senac, no último dia de aula, eu com 18 anos, tinha que ter 18 anos para fazer o curso, né? Daí o professor, que era um cara que está até hoje aí na TV... Ele chegou para mim e falou, no último dia, ele é um cara legal, mas assim, nesse dia, acho que ele nem lembra disso, mas a gente não esquece, né? Eu estava super ansiosa para saber se eu ia passar, daí ele foi falando dos nomes de todo mundo, daí quando ele chamou o meu, eu assim, né, 18 anos, meu Deus, um sonho, eu ralei para conseguir pagar aquilo, que vocês não fazem ideia. E aí ele falou, olha, você vai ser uma ótima locutora, para trabalhar de madrugada numa rádio pirata no fim de semana. Cara, ele tá me zoando. Que é isso? Eu falei, meu Deus, e anos 90, né? Não tinha o menor tato, era um negócio assim, muito mais. Os chefes da gente brigavam com a gente muito mais, né? Era outro tipo de realidade. Aí eu falei, mas, pelo menos você ia ter o DRT. Isso, exatamente. Eu queria pegar o DRT. E aí eu falei, bom, é uma opinião dele, né? Assim como meu pai também tem a opinião dele. Para o meu pai também tinha a mesma opinião. Meu pai também achava que isso não ia dar em nada, que eu estava perdendo tempo e que para de fazer isso, estuda e faz um básico ali para você conseguir ter um salário mais ou menos para ter uma vida. Minha mãe também achava a mesma coisa. Eu falei, é mais um, eu não vai ser ele que vai me parar, não foi meu pai que me parou, vai ser minha mãe. É a opinião dele, eu não vou entrar na pilha dele. E aí eu fui tentar fazer os testes, né? Aí um amigo meu, que é o Murilo, amigaço, assim, até hoje, meu super amigo, que era dono do Blackjack, hoje é dono do outro bar, que é o Lui Lui, chegou para mim e falou assim, tem um amigo meu que trabalha na Brasil 2000, você não tenta fazer um teste lá? E eu não conhecia ninguém, eu falei, eu vou tentar. Cheguei lá, fiz o teste, e o cara, que também está até hoje aí no mercado, chegou para mim, ele ouviu minha voz e falou, nossa... Você tem a voz de telesexo, hein? Você vai ser boa para fazer telesexo. Quer pegar no microfone? Se quiser, vai na minha casa jantar aí, que é isso que você vai conseguir. Eu falei, meu Deus! Que absurdo! Eu falei, mais um? Então eu falei, tá bom, é uma coisa que também. De novo, aí entra naquela caixinha daquela galera que ficou me descreditando, mas eu tava afim, porque eu falei, realmente, cara, eu gosto de música, é uma coisa que eu sei falar, eu conheço a história, eu acho que pode ser legal, sim. E aí o Giba volta lá para Opus, né, da escola de música, falou para mim, falou, tem uma rádio que vai sair, cara, eles só fazem nos 50 e 60, é só nos 50 e 60 a programação deles. Por que você não tenta ir lá? Tá bom, vou tentar ir lá. Aí eu fui lá no Butantã, eu morava lá na Ranulfo Prata, na cidade de Ademar, perto do Jardim Miriam. Vai, busão para cá, para lá, tudo ali nessa fase, 18, 19 anos. Cansada pra caramba, busão, só que já tinha trabalhado, já tinha feito um monte de coisa, estudava também nessa época. Cheguei suada lá no negócio, daí veio o diretor lá, o Zé Antônio, que sumiu, mas não é o Zé Antônio da 97, não, era um outro cara, um altão, magrelão,
Aí ele olhou para minha cara e falou: você tem idade para saber disso aqui? A gente está falando de anos 60, a gente precisa de gente que conhece anos 60 e anos 70. Já começou, tipo, me dando uma bronca. Eu falei para ele, olha, o que você quer saber? Ele falou, o máximo que você vai poder me falar é quem são os Beatles. Fiz assim. Eu falei, não, a gente pode conversar sobre o Dave Clark 5. Você sabe que foi Dave Clark 5? Você conhece o status quo? Você quer trocar uma ideia? Sobre isso que eu comecei. Aí o cara ficou me olhando. Nisso passou o Paulo Abreu, que é o dono, né, da Kiss até hoje, de outras rádios. Aí o Paulo Abreu ouviu, assim, achou legal, fez um sinal. E aí eu falei, cara, não fazia a menor ideia de quem era ou quem não era. E aí sai um outro cara, que não era o Paulo Abreu, mas era um outro diretor lá, que era o Marcelo Aranha, que trabalhou acho que só nessa época da Kiss. E ele falou para mim assim, você consegue montar, né, aqui, ajudar a gente numa programação, mas rapidinho, assim, uma semana. Eu falei, eu bem folgado, já estava de saco cheio. Me dá 3 dias aí que eu faço. E aí já tinha lá, né, a Silvinha, o Rogerinho, e a gente começou, né, eu fui tinha uma loja de discos na Rebouças, ali eu comprei uma coletânea de anos 50 e 60, e começou a Kiss. Só que a Kiss, que estava bem no embriãozinho da Kiss, ela não pegava em São Paulo, era uma rádio do interior, era uma rádio de Vinhedo nessa época. E é claro que o sonho era chegar no 89, né? Aí. Só que 89 já existia? Já existia. Isso aí que eu estou falando já existia, já era sucesso. Isso que eu estou te falando é 96. Auge, 89, você já tinha passado, assim, uma galera. Então, assim, já era auge. 89 era tipo sonho. Eu era ouvinte do 89, eu ouvia o Comando Metal, e o meu sonho era ter um programa tipo o Comando Metal do Valcir, todo domingo à noite eu ficava ouvindo, eu era extremamente ouvinte. Só que aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu vou tentar, não custa nada. Mas eu não tinha coragem. Aí, beleza. Mas olha, o fato de você ter conteúdo. Claro que você não tinha idade ainda quando ela começou, mas o fato de você ter conteúdo, no esquema original da rádio, era o mais importante. A voz não era uma era o anti-rádio, né? Ela nasceu como anti-rádio. Exato, exato. Ela dependia de conteúdo e não beleza de voz, colocação, nada disso. Tinha que contar a história dos artistas, dos discos, da contracapa, do encarte. Isso que eu amo, é isso que eu amo, é isso que eu amo. Vou fazer uma outra. Nossa, isso eu piro. Eu sempre fui dessa, comprava o vinil e ficava. Tem aqui do meu lado um monte de vinil e eu ficava olhando, procurando as datas, fazia, nossa, eu sempre fui a louca da história da música, da banda, eu adorava exatamente isso. Bom, aí, daí onde eu tava, que eu cheguei a fazer o teste, já na Rádio Não Deu, fui para Eldorado, dessas coisas foram acontecendo na Kiss. Não, você estava na Kiss ainda e eu interrompi. Isso, não interrompeu não, eu tava trocando ideia, que era isso aí, que daí eu tava na Kiss, a Kiss na época era aquele CDzão, era super caseiro, né, os equipamentos, então era aquelas CDs de bandeja de 5, sabe, não era mesona de som, nada, era no apartamento que a gente fazia. Já era CD, já era moderno. Né? Já era CD, já é verdade, bem colocado. Era aquele Iowa bandeja, eu me lembro direitinho. Isso, exato. E aí, depois aí eu saí da Kiss e fui para Eldorado. Na Eldorado, para ajudar a fazer a programação, produção e a locução no fim de semana. E aquilo, para mim, foi uau, né? Falei, meu Deus, que legal. Fui entrevistar o Bruno Mindelli, sabe? Veio dos caras do blues, algumas pessoas, assim, de um rock mais leve, porque tinha a gravadora Eldorado, que era muito legal. Foi demais, assim, foi uma experiência uau. Nessas que eu tô lá, na Eldorado, toco o telefone, um tal de Luiz Augusto me liga, falando assim, olha, eu soube aí que você, né, ajudou a fazer a rádio, me falaram que você... E esse me falaram foi a Paola, que era uma amiga minha, a Paola Pelosini, da época do Black Jack, que me conhecia naquela época das histórias das músicas. Me falaram que você conhece de rock, né, conhece as histórias e tal, eu queria saber se você quer vir aqui no 89 fazer um teste. Só que meus amigos, eu sempre tive amigos muito zoeiros, e eu achei que eles estavam passando um trote em mim. Eu falei, falou, vai, e desliguei. É o boi na linha, né? Era tipo muito boi na linha. Eu falei, porque era sempre... O meu sonho era exatamente esse, um cara me ligando, falando, olha, a gente quer que você venha no 89. Só que para mim isso nunca ia acontecer. Para isso acontecer um dia, eu ia ter que ir lá na rádio, tomar vários não, até voltar um dia e falar, vai, vamos ver se ela vem aqui de madrugada, no fim de semana, fazer alguma coisa. Daí, eu liguei de volta no número, né, que a gente tinha aquele esquema de conseguir rediscar, e a menina atendeu, 89 FM. Eu falei, olha, acabaram de me ligar aí, não sei o quê, daí ela passou para o Luiz.
Aí eles falaram, você não quer vir aqui? A gente marca, né? E aí começou a história. Daí eu fui lá, troquei uma ideia com o Luiz Augusto, e nessas que a gente estava conversando, eu era louca para fazer o tal do teste da 89, escrito. Era o meu sonho. Ainda tinha o teste escrito? Ainda tinha. E aí, só que nessas que eu estava conversando com ele, né? A gente falou do JJK, hoje estamos falando do Cocaine, da música, né? Daí eu falei assim, essa música do JJK é sensacional e tal. Daí ele olhou, ele... Cara, todo mundo acha que é do Eric Clapton. Eu falei, não, é do JJK, essa música é velha. Daí a gente começou, e aí uma coisa foi levando a outra, foi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não, que teste? Não precisa fazer teste, não. Entra aqui, vamos... O negócio mais que eu quero ver seu é a locução, né? O jeito de você falar, mas o teste escrito você não precisa fazer. Aí eu, tá bom, vai, vamos lá, sem fazer o teste de locução, mas tudo bem. E aí a gente foi pro estúdio, ele foi me passando algumas coisas, e eu já entrei fazendo Rock Trânsito, que era das 7 às 8. Quando eu entrei fazendo Rock Trânsito, eu entrei falando do meu jeito. Eu fui uma pessoa criada, assim, muito ruas, sabe? Eu era da Praia Grande, em São Paulo eu sempre morei em periferia, então eu não tinha uma coisa assim, muito cuidadinhos e coisa. Então eu já cheguei e falei, ele falou assim, fala do seu jeito, que nem você tá conversando comigo. É para entrar no ar assim, a história da anti-rádio. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei falando como se estivesse falando com meus amigos. Daí eu comecei, né, a Rebouças tá mais mala do que bolsas, né, o minhocão tá duro nos dois sentidos. E comecei a usar um monte de trocadilhos e coisas assim, até que tinha até um locutor que já saiu da rádio que falou, você parece uma idiota falando no ar, não sei o que, desse jeito. E só que para mim, eu já tava... Eu falei, isso aí, você tem razão, eu sou uma trouxa. E aí o Luiz, só que por dentro eu ficava chateada, sabe? Aí eu falei pro Luiz, acho que deve ter alguma coisa errada, o cara tá aqui há mó tempão, falou que eu pareço uma idiota. Ele falou, tudo bem, deixa ele falar, daqui 3 meses ele vai estar te imitando, vai querer fazer igual, não tem problema. No começo as pessoas podem estranhar, mas não se incomoda, vai do seu jeito. Eu falei, tá bom, aí fui. E 3 meses depois o cara tava no ar falando, isso aqui é exclusivo exilíssimo, igual eu falava, daí o Luiz ligou para ele e falou, você tá imitando a Luca? Sabe assim? Nossa. Feitiço se volta contra o feiticeiro. E aí então foi assim, foi muito legal. E na 89, parece que assim, eu encontrei o meu instrumento, sabe? Eu tava em casa, eu achei o meu habitat natural, era aquilo que eu tava... Isso. Nossa, foi assim, eu encontrei meu ar. Então, dali eu não queria sair, e como não quero sair até hoje, por mim, se deixar, eu fico ali, em looping. Você não teve entrada e saída, você está direto desde aquela época? Tive entrada e saída. Daí, quando a rádio, isso foi em 90, aí eu entrei em 98, aí a rádio em 2012, fecha a porta e deixa de ser rock. Quando isso aconteceu, eu não acreditei. Eu falei, cara... Seu mundo caiu. Caiu, abriu o chão. Porque, imagina, eu não tinha feito faculdade, porque até então eu tinha terminado o ensino médio. Entrei em 89, com 19, 20, trabalhava para conseguir fazer minhas coisas. Entrei na rádio e a vida foi assim. E aí, quando passaram-se anos ali, aí eu já tinha passado dos 30, falei, gente, e agora, né? Ferrou. E eu tinha virado meio que o Odete Reutemann do rádio, sabe? Assim, de FM. Porque o Rick, por exemplo, Bonadil, que era super amigo meu, ele ligava para os caras de rádio, que eram amigos dele, e falava assim, a Luca, tá, procurando trampo, cara. Conheço ela há anos, ela é gente boa, manja de som, tal, não sei o quê, contrata ela. Os caras, não, porque daí o pessoal vai ouvir, vai achar que tá no 89, é ruim pra gente na medição do Ibope. Aí eu... Falei, puta, porque o cara ia ouvir minha voz e achar que tava ouvindo 89, porque o meu nome tinha virado Luca da 89, sabe? Assim, o Luca da 89 na Mix, o Luca da 89 na Pan, sabe? Aí eu falei, cara, não pode ser. Aí o Rick, quando a rádio fechou, né, em 2012, que mandou embora alguns locutores, né, por conta da mudança de estilo e tudo, o Rick falou para mim, depois que ele viu que ninguém ia me contratar, ele não acreditou, ele falou, cara, eu não tô acreditando. Ele achou que eu ia atravessar a rua e arrumar emprego. Daí ele falou, vamos fazer o seguinte... Eu tenho o Midas, né, que é um escritório que vende bandas, que procura bandas de rock. Eu preciso de um olhar de alguém que conheça de música assim também. E você é uma pessoa que eu já fiquei com vontade de comprar muita coisa que você estava vendendo no ar, né, fazendo os comerciais e tal. Então eu acho que você vai ser muito boa para vender show. Quer tentar? Eu falei, Rico, eu tô tão na merda, cara, que eu tento qualquer coisa. Eu preciso trabalhar, sabe? Tava pagando apartamento, morando, sabe, assim, aluguel, prestação, era qualquer coisa.
Aí ele falou, então tá bom. Então aí meu salário foi lá para baixo, comecei tipo do zero, sabe, assim, atender telefone, parecia eu na Opus, ali atrás. Sabe, Midas, boa tarde. Oi, queria falar com o Badawi, que atender fã, sabe? Então a gente vendia show do Badawi, do Charlie Brown Jr., né? O NX0 estava começando, era uma banda que ninguém conhecia, então eu vendia por R$ 500 e não sobrava dinheiro. Foi assim, super difícil. Aí depois andou um pouco melhor, até depois, quando a rádio voltou em 2006, tem 13, 12, final de 2012. Então foi de 2006 até o final de 2012. E aí voltou o esquema normal e, obviamente, eles falaram, volta para cá porque a rádio sem você não é a rádio. Ah, você é demais, né? Não é mesmo? É claro, porque se você ficou tão marcada a ponto de ser, entre aspas, um nome negativo para a concorrência, porque iam lembrar sempre você da 89, é óbvio que quando a 89 volta a ser a Rádio Rock, é preciso ter a Luca. Não tem demais, é. Agora, nós vamos levar em consideração. Só uma coisinha. Quando você fala, meu salário foi lá para baixo, a gente precisa lembrar sempre, o nosso espectador, nosso amigo, nossa amiga, que não está acostumado com o que a gente vê no fim do mês, aquele chequinho e tal, acha que o salário de rádio é lá em cima. A pessoa aparece bem, ela tem um grande nome. O rádio nunca pagou bem, a não ser para determinadas específicas vozes que em alguns momentos, porque eram comunicadores, conseguiam, como você disse, vender bem, e aí eles faziam um jogo, olha, metade do meu salário eu trago de comercial e a outra metade você me paga, porque se eu não trouxer comercial nenhum, eu estou pago, etc, etc. Mas para esse tipo de rádio e outros tantos que tinham locução com várias pessoas trabalhando, não eram os comunicadores especificamente, como a gente entende, que migraram do AM para algumas emissoras de FM, o rádio sempre pagou mal. Estou errado? Não, está certíssimo. Inclusive essa parte desse tipo de negociação, né, que a gente consegue melhorar, mas realmente quando você ainda está no começo, essa negociação é inimaginável, não existe isso. Então eu ganhava R$ 1.500, tanto que quando quando eu entrei em 89, que eu ganhava R$ 1.500 na época do Rádio Trânsito, eu dormia na sala, na casa de uma amiga minha, no chão. Fiquei por muito tempo assim, muito tempo. E às vezes você ganhava mais fazendo um show ou vários shows nos finais de semana, quando a rádio permitia. Isso eu me lembro desde os tempos de difusora, e na Jovem Pan também, os locutores ganhavam muito mais, mas aí tinha aquela jogada. Se você não trabalhar nessa emissora, ninguém vai saber quem você é. Então, você trabalha aqui, ganha pouco, e no fim de semana você lava a égua. E aí o pessoal se matava, fazia 2, 3 shows por fim de semana para pegar uma graninha e pagar a conta. Exato, isso aconteceu também. Mas é bem isso mesmo. Tanto que na rádio, depois foi aumentando meus horários, eu fui negociando, foi aumentando os valores, foi melhorando. E uma coisa que me ajudou muito eram as discotecagens, né? Então eu discotecava à noite, né? Tipo, vou discotecar no Barracuda, vai discotecar no Duboyê. Então aqui e ali, que você vai mordendo ali na semana um cash que, ajuda pra caramba. No final do mês vira quase que o salário, somando aquilo, né? Ajuda. Quando eu fui mandada embora, eu lembro que eu ia discotecar na sexta-feira. Eu ia ter uma discotecagem na sexta-feira, fui mandada embora, tipo, na quarta. Na quinta, o cara lá do bar, e ainda pensei, falei, bom, pelo menos na sexta eu ainda tenho aquele cachê que a gente recebia em dinheiro. O cara na quinta-feira me liga e fala, olha, nem precisa vir, a gente tá mudando aqui algumas coisas. Mentira, porque qual que era o interesse agora de me ter lá? Eu não ia divulgar, né? O interesse justamente era de eu estar lá para divulgar a casa dele na rádio. Então eu não prestava mais, né? Que a pessoa ela gosta do que você tem a oferecer, não do que você é. Não tem isso. E aí eu não poderia mais oferecer aquilo. Então, boom, baby, bye, bye. Porque saiu todo mundo, os amigões ali, sumiram. Foi complicado. E aí, essa coisa de show, que me interessa saber, porque eu não participei. Nessa época, inclusive, eu estava morando fora do Brasil. Shows mesmo, com apresentação de bandas e tal. Chegou a pintar legal na sua vida ou só na base da discotecagem é que pegou? Eu apresentei inúmeros shows, mas eu nunca recebi por isso. Assim, eu apresentava pelo 89, então eu ia lá como uma locutora da rádio. Então, assim, mas era uma coisa que estava dentro do acordo e que, para mim, nessa fase, quando você já está apresentando, para você já chegar apresentando um show, é senão que a sua negociação ali atrás também já tá bacana, né? Então, eu comecei com 1.500, mas depois o negócio vai melhorando, a gente vai renegociando, vai vendo esquema aqui, pega aqui, puxa dali, aí vai administrando.
E aí, quando nessa parte de apresentação, assim, sempre foi no prazerzão mesmo ali, de chegar, e sempre foi pela rádio. De vez em quando aparece alguma coisa, assim, fechada, vai fazer um evento para uma marca tal, aí sim, né, que é um trabalho como o MC, que vai fazer, mestre de cerimônia mesmo, daí um valor e tal, aí sim. Mas nas apresentações... Mas o próprio estilo da rádio não se presta muito a isso, né? Os caras gostam mais daquele pessoal meio almofadinha, mais aquela linha mais tradicional, né? Das empresas, né? Fazem mais apresentações e tal. O que não quer dizer nada, que você pode ter uma empresa moderna que seja completamente diferente na linha das startups que estão aparecendo a todo momento, e de repente, olha, interessa trabalhar com alguém. Mas se você está na rádio, isso ajuda muito, porque a projeção, né? Porque você é a pessoa da emissora. Mesmo que não vale aquele baita cachê, mas é sempre um extra que pinga legal. Exato. O que você não fez em rádio, ou na 89, ou em outra emissora, que você gostaria muito de ter feito? Em rádio, olha, eu vou te falar que na 89, assim, eu sempre falo a rádio no feminino, né? A rádio, porque eu sempre falo na rádio rock, né? Assim, mais do que o veículo rádio, mais do que no rádio. Então, assim, na rádio, ainda bem, assim, que eu consegui fazer várias entrevistas que eu adorei e adoro ainda, né? Eu gosto muito de entrevistar. Eu gosto muito de fazer as coisas ao vivo. O João Rock, para mim, foi uma experiência maravilhosa, ficar 12, 14, 16 horas em pé ali, ao vivo, fazendo transmissões ao vivo no João Rock. Foi demais, entrevistando as bandas. E era muito legal, assim, ver o olhar da banda quando te reconhece e se sente em casa, sabe? Ver, tipo, sei lá, o Samuel Rosa, Luca, meu... E aí já chega mais sorrindo, sabe? Já fica mais leve. Facilita, claro. Facilita. E todas as outras bandas, né? Porque a gente acaba... É muito tempo, né? 20 anos entrevistando os caras, 20 anos apresentando shows, 20 anos se encontrando nos bastidores. Então, se encontra o Dinho, se ele me vê no shopping, eu acho que ele não sabe quem eu sou. Mas se a gente se encontra no backstage, na hora, Luca, Dinho, sabe assim? Aquele fundo, né? O nosso... É sempre o show, a movimentação, aquela gravação... Então, muito tempo ali se encontrando. Então, tudo isso eu acho muito legal, essas movimentações de ao vivo. Eu gosto muito de coisas ao vivo. Eu gosto de improviso, eu acho demais. E a 89 eu tive isso tudo. No meio da comunicação, que eu gostaria de fazer e não consegui fazer, e acho que eu já até meio que desisti, porque eu não fui mais atrás, foi a dublagem. Eu tentei fazer, eu faço muita locução comercial, adoro locução comercial, isso também é um trabalho muito importante na minha vida. Né, eu faço coisas para a Raizen, para a Medtronic, para empresas assim institucionais também, então é uma coisa que eu gosto muito. E aí, mas eu sempre quis a dublagem, pessoal, mas a dublagem não paga tão bem quanto a locução comercial. Eu falo, mas não é a questão do valor, é a questão do trabalho. Eu gosto de trabalhar com voz, é o prazer, eu gosto de trabalhar. Então, não, mas para você fazer dublagem, você tem que ser atriz. Tá bom, como é que faz? Tem que fazer o quê? Tem que fazer um curso de atriz. Então, vamos lá fazer. Fui lá, fiz o curso, peguei o DRT, que nem tem que ter o DRT. Que legal. Fiz tudo, saí com o DRT na mão. Falei, eba, agora eu vou fazer dublagem. Fazer dublagem. Fiquei procurando e eu queria fazer... Sabe, você até vozes, eu sei fazer bastante tipo de voz diferente, né? Pensei em desenho animado, falei, cara, fazer personagens, alguma coisa assim, nada. Então, aí eu meio que fui desencanando, fiquei quase que um ano tentando, assim, um pouco mais, né? Eu sei que a gente tenta muito mais tempo que isso, sei lá. Faz tempo isso? Que eu peguei o DRT, acho que tem uns 4 anos já, 4, vai bater uns 5 anos. Aí depois eu fui tirando o pé do acelerador, vi que não me chamava, eu sempre ficava naquilo, vamos ver, putz, apareceu. Eu cheguei a fazer algumas coisas pro ID, mas antes de eu ter a dublagem, que era narração mesmo pro canal, adorava também narração pro Food Truck, do GNT. Narração eu fiz bastante, Cozinheiros em Ação, mas era narração, é uma narração, né? Pode ser uma narração mais divertida, tipo a do Food Truck, que interage com os apresentadores. Eu já fazia narração há muito tempo atrás com o Movix, por exemplo, na TV Cultura, que também interage com os apresentadores, mas eu queria a dublagem, que é uma coisa que eu nunca tinha feito e eu acho que ia ser legal, nunca consegui. Acho que foi isso, respondendo sua pergunta. Nem tudo está perdido. Guarda essa frase. Tem coisas que a gente começa mais tarde na vida. Né? Aguarde que pode chegar o seu dia. Existiu uma época
que as emissoras de televisão gostavam muito das locutoras de rádio FM. Esse era o básico. Eu preciso ter uma narração, então eu vou buscar fulana de tal emissora. Era sempre mulher e era sempre aquela introduçãozinha e tal. Isso todas as emissoras fizeram, mas depois parou. Não sei por que cargas d'água, não sei se é fase ou uma copia a outra e tal. Aí deu uma baixada, deu uma diminuída e eu hoje vejo uma ou outra vez uma voz que eu sei que está no FM, que eu reconheço, porque trabalhei, porque eu tenho amizade e tal. Eu ainda acompanho em televisão, mas eu acho que isso deu uma diminuída. Você notou que o mercado diminuiu nessa linha também? De TV aberta, sim. Eu fiz algumas coisas bem poucas, assim, para Record, no programa do Raul Cortez, cheguei a gravar as chamadas dele. Às vezes que eu ouvia a minha voz, assim, era quando era comercial do Lollapalooza, da Avon, da Natura, quando eu gravava ali. Mas as mulheres, realmente, assim, eu acho que nesse ponto que você falou, deu uma bela diminuída, assim. Ele não era tanto pelo som da voz, pelo timbre, era o jeitão, sabe? Aquela descontração que o FM traz é diferente daquela locução protocolar, mais ou menos, né? Que o AM, hoje já não se pode mais falar de AM, porque ele está terminando, está agonizando, mas, de qualquer maneira, o rádio continua para frente, ainda que na banda estendida para a esquerda. Me diz uma coisa agora. O que você acha, você que passou várias fases, você falou do vinil logo no começo da conversa, depois você já falou do CD, até me lembrou de uma época que eu tive problemas sérios, porque o CD eu usava para gravar as minhas fitas e tal. De repente, como a gente falava nos bastidores, engastalhou um negócio lá e não rodava nenhum deles. Meu Deus. Estavam todos na mesma bandeja e aquele bicho acabou de falhar. Então tinha que chamar um técnico, senão você não fazia mais nada. Então você passou por essas fases. Você deve ter passado pela caceteira também, porque lá na emissora usava-se muito naquela época. Sim. E depois veio o digital, veio o rádio com imagem, veio um montão de coisa. Onde é que você acha que esse rádio tradicional vai parar? Sua opinião, já que você é bem avançado, você já olha lá para frente faz tempo. Eu acho que realmente é esse caminho aí, né? Foi o vinil, aí nossa, a cartucheira era um pesadelo, a MD, né? O CD, e agora, assim, tudo... Eu acho que realmente, assim, o rádio, ele vai se adaptando da forma da cartucheira. Eu tenho sempre um aqui, porque às vezes a gente fala, e a pessoa que está do outro lado falou do que ela falou, o que é cartucheira. Então a gente mostra, isso aqui é um cartucho, né? É uma caixa que tem uma fita, um círculo concêntrico, e ela tem uma ponta aqui, quando marca o chamado kill, o som de alta frequência, ele para e fica no ponto para tocar a música em seguida. Aí toda vez que você dá o play, era assim. Sim, mas prossiga. Eu acho que nessa pegada, assim, que a gente já está vendo um pouco, mas eu acho que vai um negócio até mais adiante, assim, né? Não sei até onde que vai chegar, por exemplo, a inteligência artificial, até onde o ouvinte pode até mexer na programação ali no ao vivo e tal. Mas eu acho que, por exemplo, a Jovem Pan é um exemplo, né, de como eles têm se atualizado como rádio, né? Eles transformaram ali a rádio numa TV sem perder o lance do rádio, porque você consegue ouvir a rádio ainda e isso não atrapalha, né? Se você estiver assistindo, isso eu acho muito legal. Na 89, enquanto a gente está rolando o som, a gente também entra com os vídeos das bandas, o que eu acho também, nossa, eu acho maravilhoso, se você poder ver o vídeo de uma banda, principalmente, não só as antigas, que eu já adoro, mas as bandas novas, você vê a carinha daquele cara, esse que é o Machine Gun Kelly, ai, que legal, essa que é o King, e aí vai conhecendo ali mais o que está acontecendo, coisas que a gente talvez não iria caçar ali no YouTube para procurar, e aí já está ali na tua mão, como é o rádio, né? Então isso tudo, eu acho que é muito legal, essa coisa tão rápida e momentânea e na hora ali, instantânea, momentânea, não tão instantânea, que é do rádio, acho que cada vez tende a continuar, né, e até aumentar os braços ali, né? Eu acho assim, o rádio vitrolão, que é aquele que simplesmente toca música, ouvimos e vamos ouvir, uma hora certa de vez em quando, como a gente chamava lá no passado, rádio de consultório dentário, rádio de elevador, rádio, enfim.
de empresas. Esse rádio vai continuar como o americano carimbou de Muzak, que é uma brincadeira em cima do music, eles botaram o nome de Muzak, que é uma derivação comercial. Para ganhar dinheiro, você fornece aquela música leve, que não incomoda muito, que não atrapalha. Já o outro tipo de rádio, aquele que você conversa, que você explica, que você comenta e você interage com o ouvinte, ele ainda permite, ainda que você pegue um trechinho, recorte, coloque lá no site, e você chama de podcast, que não é nada mais nada menos do que um dos vários programas de rádio, que antigamente a gente gravava e deixava lá na prateleira para ir ao ar mais tarde, né? Aí, esse podcast, esse programa, ele depende de você como apresentador, como a pessoa que interage, repito, mas não obriga você a ficar olhando para a tela. Você está livre. Já o rádio, que tem a imagem, ele começa a oferecer os tais features, vai botando coisa que aí você começa a se sentir preso. E nem sempre você pode fazer como antes, outra coisa. Não estou nem falando da senhora que cozinhava ouvindo o Eli Correia na hora do almoço, ouvindo a Rádio Globo, Rádio Capital, não importa. Era um estilo, né, de rádio. Hoje não. Hoje você fica preso ao rádio, porque você está interagindo, está vendo o que eles estão mandando para você. Às vezes você até xinga do lado de cá, que é algo que nunca foi proibido, mas hoje já pode colocar ali nas suas mensagens aquilo que você pensa. Então, a interação é muito maior. Onde vai parar, também não sei, mas eu acho que a base do rádio, essa coisa da comunicação, ela não vai perder mais, ela perdeu um pouquinho daquela emoção ou do sentimento de querer criar. Eu, enquanto ouço uma voz, como é que a Luca é? Será que ela é loira, ela é morena, ela tem cabelos longos e tal? Antigamente era assim, o rádio o cenário eu desenhava, as cores do cenário eu que pintava. Sim. Porque eu era ouvinte e a voz da pessoa transmitia alguma coisa. Não importava se ela era bonita, feia, alta, baixa, casada, solteira, não importa. Ela fazia o meu dia, make my day. E aí, de repente, as coisas foram evoluindo e quebrou-se um pouco essa coisa da imagem, essa coisa da emoção de passar algo que eu não sei quem é, a não ser que eu vá lá conhecer, e a coisa mudou. Eu não sei realmente onde é que nós vamos parar, não sei como é que vai ser isso aqui no futuro, mas eu acho que nós estamos num caminho legal, ou seja, o rádio está evoluindo, ele vai passar por mais algumas fases, como passou outras, né? Leva aquela chacoalhada, depois dá uma equilibrada. Se você pensar que no começo ela tinha belas vozes, belíssimas vozes, era tudo feito ao vivo, a contrarregragem, que eu não sei se você passou por essa fase, não. Mas era a criação de ruídos feitos no estúdio. Sim. Então você fazia uma novela ao vivo, 3, 4 microfones aqui num círculo, um semicírculo, os locutores se revezando com o papel na mão, e atrás, com um outro microfone, tem o Lima Duarte, é uma das pessoas que é sempre citado e lembrado como tal, pegava lá uma bexiga, com que o seu filho brinca, e enchia de feijão e chacoalhava. Depois experimenta fazer isso com ele perto do WhatsApp ou de alguma coisa que grave lá no seu celular. E você faz um trovão. Você pega um trecho, um pedaço de um papel laminado, ou mesmo de uma folha de metal, e dá uma chacoalhada, segurando numa das pontas, deixa ela fazer barulho, parece alguma coisa como se fosse um raio. Então, você junta com o trovão, e assim vai. Quando você bate... acho que se fizesse isso hoje ia ser sucesso, em um programa de 1 hora, assim, com os caras fazendo som ali ao vivo mesmo, uma sonoplastia. Tem muita coisa que você inventa. Não, e hoje mostrando, né? Você tendo a chance de mostrar, é muito legal. Hoje você tem tudo pronto. A própria BBC acabou com isso quando ela criou uma série chamada Doctored for Super Stereo. Era uma seringa de dentista, aliás, a pior coisa para colocar numa capa de disco para vender. Eu jamais compraria
nenhum disco, não porque gostava ou não gostava do dentista, mas porque aquilo me causava um dissabor de lembrar do passado e tal. Mas ali você já tinha tudo. O trem, o carro, a brecada, a freada, aquelas coisas todas, aquele som de boa batida. E se a gente se lembrar que naquele passado o rádio era feito ao vivo, antes do disco, você tinha que inventar esse tipo de coisa. Aí quando vieram as gravações, primeiro em vinil e depois em outras gravações, mais a fita de rolo, depois cartucho, etc, etc, até o digital, você tem tudo pronto. Há coleções, lá no Canadá tem uma empresa chamada Sound Ideas, é bastante conhecida em todos os lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Eles se dão ao luxo, mas isso tem por quê? Eles se dão ao luxo de pegar, por exemplo, eu vou chutar lá, GM, tá? Então, a General Motors tem vários tipos de carro. E se você der partida num carro, numa dublagem, numa monitoração de um vídeo ou de um filme, você vai dar a partida e o carro tem um tipo de motor com tantos cavalos, diferente daquele outro que está gravado, você não pode colocar. Você vai fazer um comercial de avião e você não pode pôr o motor de um Viscount num motor de um jet. Então, o que acontece? Eles fazem CDs com 20, 50, 80 faixas só de um tipo de motor. Só de carro, só de uma marca. É uma coisa de louco, mas isso hoje já não tem mais o campo que teve no passado. As pessoas hoje estão passando por cima de uma série de coisas, ou estão fazendo captação com Nagra ou não, de som ao vivo, e aquilo vai mais fácil. Mas já se usou muito esse tipo de coisa. Sabe? Já foi muito já foi mais criativo, né? Hoje a gente vai da valsa e vai levando. Luca, nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa, que está muito gostosa, mas ainda temos um tempinho. Eu quero saber quais são os seus planos. Você, pelo que eu soube, é casada, tem um filho pequeno, inclusive, está começando uma vida das mais gostosas, porque acho que a maternidade é uma das coisas mais lindas do mundo, independente de outras coisas boas que a gente tem, da paixão que a gente tem pelo companheiro, pela companheira, quando é outro lado, mas não importa. Ser mãe, eu acho que é uma das coisas mais lindas do mundo. Vamos falar um pouquinho da Luca e a maternidade. Como chama o filhote? Não precisa expor, a gente não vai fazer propaganda que não é agradável. Não tem problema. Então, fala um pouquinho do baby. O nome dele é Nuno, ele tem 1 ano e meio, né? Ele nasceu em fevereiro de 2020 e foi uma gravidez muito desejada, assim, eu queria muito, né? O meu marido, que é o Dan, a gente se conhece há mais de 10 anos e aí a gente se reencontrou aí em 2015, os dois já estavam semi-velhos, assim, principalmente a mulher, né? Mas o lado da mulher, pelo lance de ter um tempo ali para engravidar, né? Depois dos 40 é mais difícil. Então eu estava com 39, até então a gente estava ali voltando, aí quando estava com 40, a gente, olha, vamos tentar, aí 41 não deu certo, daí vamos tentar fertilização? Vamos tentar fertilização. Tentamos 2, deu errado. E aí, assim, né, é um saco, porque o emocional tem que estar firmão, porque senão você enlouquece. E eu estudando, né, eu faço psicologia, faço faculdade de psicologia de manhã, trabalhando e tentando, e aí e tive essas 2 perdas, assim, né? E eu tive que fazer curetagem. Curetagem é tipo uma cirurgia que você faz para tipo uma raspagem para tirar o embrião que não formou, mas né, a gente chegou a ouvir coração, né? Comemora, e aí depois vai lá ver, o coração não tá batendo, isso, tipo, 11 da manhã, meio-dia, eu tinha que entrar no ar. Então foi um negócio assim, uau, e aí mais cirurgia, e pá. Aí que chegou uma hora que a gente falou, olha, acho que não vai rolar, já passei da idade, não vai dar mais tempo, vamos deixar quieto, tá bom, vamos deixar quieto. Falei pra ele, quando eu fizer meu aniversário de 43 anos, meu, desencana, passou, não rolou. E aí eu descobri que eu estava grávida, naturalmente, sabe? Assim, só que é um natural, que não é uma coisa tão mágica assim, que às vezes eu falo às pessoas, olha, quando é para ser, tem isso também. Só que como eu tinha feito 2 inseminações e uma outra tentativa também, que era de óvulo doado, mas assim, principalmente essas 2 inseminações que eu tinha feito antes, eu estava com muito hormônio, né? Então, muito medicamento todos os dias e tal. Então, muitos médicos falam, olha, ali talvez tenha sido uma sobra e por isso você conseguiu. Então, por isso que engravidou, né? Natural, porque ainda tinha, né,
restinho ali de hormônio, sei lá o quê. Então aí veio o Nuno, e aí foi uma gravidez com muito medo, né? Porque quando eu descobri que eu estava grávida dele, não foi assim, tipo, tô grávida. Foi tipo, tô grávida, ferrou, tudo de novo, né? Cirurgia, curetagem, tanto que, daí quando eu ouvi o coração, não foi aquela coisa, nossa, fiquei emocionada. Foi tipo, eu ouvi o coração, da outra vez eu também tinha ouvido. Então eu lembro que eu fiquei feliz mesmo quando eu vi o fêmur dele no ultrassom, porque isso eu não tinha visto até então. Eu vi o fêmur, vi o ossinho, vi a coluna, eu falei, meu Deus, acho que agora vai dar certo. Agora sabe? Agora é. Então, assim, e realmente o que você falou é a coisa mais legal que existe, né? Assim, ter filho, ver ele crescendo, ele é super novinho ainda, mas parece que, sabe, já está começando a ter uma personalidadezinha ali aparecendo, quando ele abraça. Então, eu sou daquelas mães, assim, que, tipo, eu falo, olha, é aquela história, né? Se filho vai acabar tendo problema mesmo, né? Não tem jeito. Mas que seja por excesso de amor, então. Porque aquela falta que não. Qual é o signo da mãe? Eu sou libriana. Com? Eu acho que é Áries. Eu acho, não sei, eu sou ruim disso, viu? Meu ascendente é Áries. É isso? É ruim, é? É ruim? Não, ariano é fogo. Eu sou ariano puro e eu sei que quando pega para valer, não tem brincadeira, não. Agora, o libriano já tem uma coisa mais gostosa, mais humana, porque como é a balança, e a balança não é essa coisa digital hoje, é aquela balança tradicional, com 2 pratos, com um fielzinho de balança. Então, você pesa as coisas. O ariano, nossa, se eu entrar nessa, vai. Você gosta? Eu não sabia, não. Adoro. Eu produzi programa de Europa. E olha, eu já fiz de tudo na vida. Eu produzi desde a Moça do Tempo na TV Cultura. O primeiro programa Moça do Tempo da TV Cultura fui eu que produzi. Depois eu fiz outras coisas, tinha que entender de satélite ESA-8, nuvens, cúmulos nimbus, aquelas coisas, porque você tem que falar todo dia a mesma coisa, só que você tem que dar um toque diferente, porque não tem, você só tem que mostrar. Hoje não, tem gráfico, tem. A gente, naquela época, recebia por malote uma foto do satélite ESA-8, que era o único satélite que estava lá pendurado, mostrando alguma coisa. O pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mandava para a TV Cultura. Por um malote, tinha que chegar no mesmo dia, eles tiravam lá na hora do almoço, às 7 horas da noite eu já tinha que estar com o texto pronto. Jesus. E o que a gente fazia? A gente colava um pedaço, porque a foto vinha em pedaços. Aí eu não, eles, os técnicos, colavam e eu fazia dessa colagem alguma coisa que pudesse ser fotografada e aparecer na televisão, porque senão era ela falando o texto. Isso foi uma das coisas. Depois a gente fez horóscopo. E você, Áries com o quê? Áries com câncer. E aí, como que é? O que acontece? O Áries... Câncer é legal. O pessoal fala mal de câncer e de gêmeos. Eu conheço um monte de amigo de câncer e de gêmeos que é legal. Não, gêmeos é diferente. Rapidinho. O câncer é caseiro. É aquela galinha com aquela ninhada, os pintinhos em volta, e ela só vê aquilo ali. Não chega perto que ela fica brava. O gêmeos já é um pouco diferente, porque são 2 iguais, só que um fala, não vai fazer isso, que não vai dar certo. O outro vai e fala, faz sim. Vai com calma que você vai. E às vezes você não sabe se você vai ou não vai. Às vezes eu tenho impressão... Só para complementar, desculpa cortar. A balança é outra coisa. A balança, ela tem um pêndulo vem mais para cá e faz você raciocinar. Então você começa a botar muito mais na frente o que eu vou ganhar se eu fizer isso, o que eu vou perder. Então você pensa, você raciocina, ao contrário do Áries que vai, liga, arrebenta, passa pela porta de vidro, depois olha que tinha uma fechadura, podia ter aberto, não precisava quebrar o vidro e muito mais não se machucar, entendeu? Eu me vi nos 4 aí um pouco. É isso que eu acho louco. Assim, às vezes em signo a gente se vê um pouco. Eu vi a Daninhada, eu me vi ali como faz isso, não faz aquilo. Eu vi ali como também quem entra, olha e fala, nossa, tinha maçaneta, e também com aquela que pensa e calcula. Então eu acho interessante. O que eu acho interessante também é aquele horóscopo chinês. Esse eu já li algumas coisas, eu achei bem legal. Esse aí eu sou dragão. É um pouco diferenciado, mas eu sou porco. Bom, é legal, o que acontece? Quando você tem 3 ciclos de vida, cada ciclo de vida tem 7 anos. Se você
parar, uma hora fora do ar, você pensa nisso. Com 7 anos, no começo era assim, eu entro na escola. Hoje você entra com 2, 3 anos, mas antes você tinha direito de entrar na escola com 7 anos. Com 14, você já podia entrar num filme proibido, mas proibido linha média. Uhum. Com 21, ainda hoje, você recebe o aval para você fazer a besteira que você quiser e ninguém responde por você, a não ser você. Então, essas coisas, de a cada 3 anos, a cada 3 ciclos de 7 anos, ou seja, com 21, o signo, que é o complementar, ou seja, o tal do ascendente, ele fala muito mais alto, muito mais forte. Então conforme a gente ficando mais velho, mais... Um dia eu te conto com calma, e fora do ar eu te dou umas explicações. É muito legal. Então, quanto mais velho eu ficar, mais maçaneta eu vou arrebentar. Não sem perceber. Não necessariamente, mas você começa... Eu vou te dar só o básico que eu aprendi com um egípcio, Maurice Jacoel. Ele me disse simplesmente uma coisa que me quebrou a cara. Eu falei, escuta, eu sou Áries, o senhor disse que agora eu sou Câncer. O senhor disse que Áries é fogo e Câncer é água. Então, o que acontece? A água apaga o fogo? Ele falou, apaga. Eu falei, então, que vantagem tem? Ele falou, então você pega uma caneca, põe água e liga o fogo. O que acontece? Vai ferver. Ele falou, é isso que é a sua cabeça. E realmente, é numa ebulição. Então, você tem que olhar os dois lados da coisa. Quando passa de uma coisa para outra e quando passa da outra para uma. Então, até então, como dizem os meus amigos aqui do prédio, quando você era só libriana, você tinha uma coisa mais do equilíbrio e tal. Agora que passou dos 21 há algum tempo, você já vem e já não quer saber. Você vai em frente, rompe, arrebenta a porteira e vai lá embaixo e ainda faz show. Legal, né? Bom, olha, eu tenho aqui mais ou menos que respeitar o tempo do LinkedIn, do YouTube, do Instagram, senão eles me cortam e cortam a gente também. Então, eu queria agradecer a sua transparência, a sua paciência e a sua determinação em participar do programa, que foi muito legal. A gente não... Eu, sim, estava na fila para poder falar com você, porque eu estava indo um pouco por ordem alfabética, para depois equilibrando, né? O nosso rádio é muito mais machista, então tem 700 homens para 50 mulheres. Então tem que equilibrar para não gravar só uma coisa ou só outra. Mas você já mostrou a que veio. Eu fico muito feliz que você esteja numa rádio do meu coração, né? Algumas rádios eu tenho muito carinho, outras um pouco menos, porque não consegui fazer tudo que eu gostaria. Mas essa, que nasceu aqui no meu ventre... Então, você ouvindo músicas, né? Ouvindo discos ali, vendo uma música de 20 minutos, não foi? Não sei se era Emerson Lake and Palmer ou alguma coisa assim. Foi, Emerson Lake and Palmer. Eu já ouvia na Rádio Excelsior para tirar minha dor de cabeça. Quando eu tinha alguma coisa assim, hoje não estou bem, eu entrava na discoteca, botava o disco e ia trabalhando. Mas aquilo já me fazia bem. Eu fui no show deles no Olímpia, quando eu era muito nova. Foi muito legal. Depois eu vou querer que você entre no canal do YouTube, que tem meu nome, e veja lá. Eu sou inscrita. Sim, melhor ainda. Então você vai receber o aviso como nasceu o TV2 Pop Show, que foi um programa de filme e clipe, não pense em videoclipe, que o videotape estava nascendo, não tinha videoclipe. E eu tive a honra e o prazer de criar o primeiro programa de filme e clipe da TV brasileira, e eu conto essa história num dos episódios. Vou ver. E convido você para conhecer o meu canal, que chama Canal da Luca Salomão, e eu uno música e psicologia. Então, cada episódio é sobre um artista, eu falo sobre esse artista com um olhar psicológico, né, das coisas ali que eu também estudei, mas biograficamente, e no final entra o psicanalista, que é o Mário Sérgio Picorelli, que é um psicanalista que já trabalha com isso há 40 anos, e aí ele dá uma geral ali. Então, tá, né, já tem do Strokes, Tina Turner, um monte de gente. Tá bom? Obrigada. Grande beijo para você. Agradece aí a sua assessoria técnica que permitiu uma meu marido. Agradeço a ele. Um beijo no garoto e até uma próxima oportunidade que vai ser muito bom a gente se reencontrar, tá bom? Com certeza. Muito, muito obrigada. Adorei. Um beijão para você e toda a família. Boa sorte.
trabalho também. Tchau, tchau. Foi aí a nossa Luca Salomão, considerada a Luca da 89, mas antes de qualquer coisa, é a Luca, a profissional de rádio que todo mundo conhece e gosta. Obrigado por você que esteve com a gente até agora. Semana que vem tem mais. Até lá.